Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Não, você não errou. Parece que é, mas não, sou eu sim, é o pastor Rafael, no Pode Cristo. Hoje estamos aqui no canal, eu não posso nem mais esconder, né, como é o meu convidado, eu faço maior suspense toda vez, mas hoje eu tô no canal dele aqui. Vou explicar rapidinho pra você. Você acredita que... Não sei, tem um apóstolo famoso aí, que se ele tivesse hoje sentado no meu lugar, ele ia dar uma cafungada e ia falar, tô sendo perseguido. O pastor segurou a risada aqui. Mas é verdade. Mas, infelizmente, de novo, estão querendo parar com o nosso trabalho, coisa feia. Hackearam, mas a gente vai resolver, tá bom? Hoje estamos no canal do nosso convidado, então você que já acompanha ele já sabe quem é, e você que ainda não sabe e por acaso recebeu esse link aí, não sei como chegou em você, nos permita ir lá adentrar aí na sua casa, no seu celular, no trabalho, na rua, não sei onde você tá, no ônibus, no trem. Você tá com a gente, eu espero que Deus abençoe muito sua vida, abra o seu coração, ouvidos atentos, olhos atentos e preste atenção em tudo que Deus vai falar conosco nessa noite. Receba aí, receba eu, né? Porque eu que estou no canal do convidado hoje. Receba o nosso convidado nessa noite com todo carinho. Prepara o coração, tá? Pastor Paulo Henrique, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, viu? Muito obrigado. Seja bem-vindo ao seu canal. Seja bem-vindo ao seu canal. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com o senhor nesse programa maravilhoso, né? Pode Cristo. Sim. Obrigado pelo convite. É uma audiência maravilhosa, né? Um lugar que tem recebido grandes amigos. Sim. E é um prazer estar com o senhor aqui hoje no meu canal. E você também que vai acompanhar esse programa no Pode Cristo. Eu tenho certeza que vai ser recuperado. Acredito que nós vamos aprender muito nesse programa. É um prazer estar com o senhor aqui hoje. Obrigado pelo convite. Que honra. Já quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Foi um prazer muito grande. Quando o senhor já falou que sim, né? Os dias passaram rápido, né? Rapidinho. Que a gente já acertou isso já faz um tempo. Como o senhor mesmo falou, vários amigos, né? Que o senhor já veio aqui. Então, talvez isso já se tornou comum até, se deu uma olhadinha lá no papo com os amigos. Sim. Antes da gente entrar em todos os assuntos, você é uma figurinha conhecida, com certeza, por estar no seu canal, óbvio. Sim. Mas quem não é do seu canal, com certeza já viu seu rostinho por aí. Por conta dos debates, as coisas, você participa bastante, né? O César mesmo já foi um monte de vezes lá, né? Arrumar confusão lá, eu gosto. Né? Mas quem é o Paulo com Cristo? Pra gente entender aonde a história começa. Legal. O Paulo é de berço cristão, como que é a conversão do Paulo? Só pra gente entender antes da gente entrar na parte ministerial. E é até legal, né? Porque, assim, tem coisas que eu tô na mídia de uns 20 anos. Uhum. Que eu faço rádio, que eu não tinha Sim. podcast, né? Na época do Orkut, não Nossa. tinha essa questão de transmissão. Tá revelando a idade, hein, pastor? De live. Não, eu vou abrir o jogo, hoje eu tô despretensioso, vou Sim. falar tudo. Eu completei 40, né? Menino ainda. No dia 17 de junho, um mês recente, né? Recente. Dia de aniversário da minha mãe. Ótimo dia. Olha aí. E completando 40, eu tenho 20 anos de ministério pastoral, então fui ordenado pastor Com em São 20. Paulo. Eu sou da cidade de São Paulo, bem novinho ali, na época, lembra do Patrick Moura? Uhum. Fui um dos pastores mais novos do Brasil no meu período, né? A igreja muito necessitada. Uhum. Mas voltando no berço, eu nasci na igreja. Eu sou da época eu sou assembleano, da época da Assembleia de Deus do Banco de Madeira. Então eu falo assim pro pessoal brincando que a minha mãe teve o parto no banco da igreja, porque assim, hoje que vai falar do banco de madeira é bem raro, né? Sim. Porque hoje as poltronas são mais Sim. luxuosas, Conforto mais melhorou. conforto, né? A igreja tem toda aquela estrutura. Então eu não tive esse lance de eu aceitei Jesus no meio do caminho. Não tem uma história doida de conversão, porque, essas não coisas. tem, aquele negócio, tá? Não sou o cara louco que teve problema com droga, com problema com bebida, Sim. que zoei, abusei, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Perdi minha mãe com 15 anos de idade. Jovem. E minha mãe era missionária, dirigente do Círculo de Oração. A gente foi criado na Escola Bíblica Dominical. A famosa irmã do Coque. A minha mãe era essa irmã aí. E até hoje eu escuto coisas sobre a minha mãe que ela falava, profetizava e acontece até o dia de hoje. Uau. Então lá em casa a gente carrega essa estrutura profética por conta da minha mãe. Desse lá em casa são quantos irmãos? São 3 irmãos, eu sou o do meio, tenho o mais novo e tenho o mais velho. Só tem homem lá. 3 meninos. E aí, essa longa trajetória na escola dominical, eu participei de todos os trabalhos da igreja. As crianças, eu cantei nas crianças.
na mocidade, nos adolescentes, na mocidade. Na minha época tinha orquestra na igreja ainda, porque hoje não tem mais, né? Muito pouco, é difícil raro. ter, é raro. Você é pega raro. uma congregação Sim, aqui, sim. ali outro. Então aprendi a tocar. Na minha época chamava tarol, hoje se chama caixinha. Sim. Depois dali eu migrei para bateria. Então eu comecei na igreja fazendo parte da música. Aí depois eu ataquei de cantor, então eu fui solar uns hinos lá da Aline Barros. Ah, que legal. E aí Deus me chamou para o Ministério da Palavra Sim. e estamos aqui até hoje. Isso que o senhor comentou é legal, senhor. Tá vendo? Acho que a gente vai na formalidade. Sou mais velho que o cara, mas é legal a formalidade. Mas isso, vou mudar, né? Porque aqui, vou fingir que vocês não estão aí, tá bom? Isso que você comentou é legal porque muita gente, aliás, alguns já sentaram aqui e fizeram esse tipo de comentário, que parece que a igreja glamourizou o testemunho fantástico. Não que a gente não tenha que valorizar um irmão que foi tirado de um lugar horrível e hoje está restaurado e tal. Mas você acha que isso é verdade? A igreja glamourizou esses hiper mega testemunhos de transformação em detrimento a testemunhos de pessoas que se mantiveram firmes desde o dia que se reconhecem como gente até hoje? Pastor Rafa, eu entendo o seguinte. Eu estava na minha aula de segunda-feira, eu estava dando aula de teologia do Novo Testamento, no curso de teologia na cidade de Guarulhos. Eu estava explicando para os meus alunos que hoje em dia a gente não ouve mais testemunho. É raro você ter o testemunho hoje, independente de qual seja o grau do testemunho. Mas eu sou daquela época que o cara, para contar o testemunho, ele gravava um DVD do testemunho. Você vai lembrar, né? Eu vou longe, hoje é nostalgia. Porque às vezes quem chegou agora não sabe. Essa pergunta que o senhor fez é fantástica. Sim. Por quê? Porque o cara gravava o testemunho dele, ele fazia um DVD, antes tinha fita cassete, né? Então o cara fazia assim, ele fazia um banner, aí ele colocava assim, eu sou ex-bruxo de não sei quem, eu fui 10 vezes no inferno. Normalmente os caras da Deus e Amor, o cara que tomava 10, 15 tiros, levantava a blusa no meio da igreja, com as gases. Lembra do Guina? Lembra do Guina? Que não é o Guina. Que não exato, ficou famoso. Aparecer, os caras desmentiram. Sim. A gente via cada história na igreja, e aí tinha os testemunhos forçados, o testemunho que era para abrir a porta para o cara fazer agenda, né? Mas isso deu a supervalorização, porque parece que o testemunho que era válido era o testemunho que fosse como se fosse uma curta-metragem. Sim. Quanto melhor fosse a história, o roteiro. Porque os caras não foi no inferno, mas viu o diabo, mas viu a alma saindo, viu o quê? Então tem a história que todo mundo começa a contar, e isso até dentro do pentecostalismo. Sim. E na verdade, se você desse o testemunho, eu sou da época, eu vou falar sempre isso, da época, porque eu não vejo isso hoje. Sou pastor de igreja há 20 anos e não vejo. Que a gente chorava com o testemunho que a irmã contava que Deus preparou a bicicleta para o filho dela. Verdade. Eu sou da época que a igreja glorificava que Deus batizava com o Espírito Santo, na época que a irmã contava que Deus revelou para a irmã que ela estava com o sapato furado e deu uma sandália da moleca sem fazer propaganda, para a irmã andar no dia a dia e bater lá 1 ano, 2 anos com a mesma moleca, chovendo, sol e ela o mesmo sapato. Eu sou da época do Bamba Cabeção. Aí você vai falar Lulu, enfim, não tem propaganda. Mas eu percebo que Conga, hoje... o Conga. Isso, exatamente. Conga. É muita coisa. Sim. E hoje, na verdade, perdeu a essência do testemunho. Por quê? Porque o que o senhor falou é verdade. Então quer dizer, se eu falar que eu me mantive na igreja, fiel e justo, com toda a dificuldade, é demérito em detrimento de alguém que roubou, que matou, que cirandou, que fez a maior bagunça, e agora Deus tirou ele do monturo, do crime e de todas as outras questões. E um testemunho não é maior e não é melhor que o outro. Na verdade, se você se manteve, a Bíblia fala, ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Sim. Né? Para todos que vierem. Exatamente. Então, o resultado final, ele é o mesmo. A história muda, mas eu acredito que essa supervalorização até caiu, porque hoje em dia, esse negócio de testemunho não está emplacando mais não. E eu falei para os meus alunos, irmão, pastor, mas eu não sei pregar. Você tem história no evangelho? Pastor, mas não sei contar, não sei ler o texto ali, falar igual bonito, igual todo mundo fala. Mas e sua família? Você sabe de onde Jesus te tirou? É isso que as pessoas querem ouvir.
Porque se tiver alguém que tinha história como a sua, Deus vai usar a sua vida para transformar a É vida isso dela. aí. É isso aí. Todo mundo... Agora eu vou falar uma coisa aqui, pastor Rafa, que é profunda. É assim, isso eu gostaria que você entendesse. A sua história... Todo mundo tem uma história, não tem, pastor? Sim. Então a sua história... Eu vou abrir o jogo. Deus quer usar a sua história para transformar a história de outras pessoas. Eu creio. É isso. Essa é a palavra. Mas a igreja, em algum momento, você acha que precisa de mais pessoas pensando como Paulo, liderando as igrejas, para reativar, não vamos falar avivar ou reavivar, mas reativar esse sentido real do testemunho, como ensino? Fala assim, gente, o que você falou para os seus alunos, você tem história, conta. Sim. Eu vou falar uma coisa aqui e acredito que o senhor provavelmente deve concordar comigo. Olha o que eu vou falar, isso aqui é muito sério. Na verdade, as lideranças das igrejas estão querendo calar os membros. Verdade. Sabe por quê? Eu não gostaria, mas eu tenho que concordar. Essa é a realidade. Porque tá cada vez mais elitizado o microfone na mão de quem deve falar. Eu Sim. falo, irmão. Sim. Eu vou falar, é verdade. Claro que tem uma parte, eu sou da época que escrevi o bilhetinho dizendo assim, pastor, eu quero oportunidade. Que você levantava a mão, chamava o diácono cooperador da porta e anotava o bilhete. Varão. E falava assim, ó, eu quero um testemunho, eu quero oportunidade, eu vou contar isso aqui, eu quero oportunidade que eu quero contar o testemunho. Hoje em dia o pastor tem que implorar também por não, né, fazer alguma coisa. Sim. Só que na verdade é o seguinte, às vezes a irmã porque é simples, às vezes o irmão porque não sabe falar direito, nós fomos, e ele não tem oportunidade. E aí Deus quer usar essa pessoa porque tem alguém lá embaixo da mesma forma que ele. Precisa de um nós vai, nós somos. Porque Isso nossa, é verdade. sabe, desce a lágrima. Às vezes tem um irmão que talvez tenha até uma situação financeira melhor. Deus levantou ele. Deus levanta, ele é profundo mesmo. Só que aí, como que a outra pessoa que tá lá embaixo vai ter esse ânimo de dizer assim, poxa, Deus fez na vida desse irmão, vai fazer na minha também, se ele não ouvir? Então, chamando a atenção das lideranças, e aí o que o senhor falou é tão profundo, porque os pastores têm que ter mais intimidade com os membros para entender e falar o seguinte, irmão, você vai contar isso aí no culto de domingo. Falei. Sim. Porque não era assim? Era assim. Você vai almoçar, vai tomar um café. Tocou em mim, isso a igreja precisa ouvir. Não, Varão. Você vai, ó, é com você. Você vai pregar. Não, prega aquele não tem mais. Então o que o senhor falou culmina aqui. Tá faltando intimidade da liderança com os membros para entender qual é a necessidade da igreja e colocar isso em circulação. Só intimidade ou um certo nível de orgulho? Você é um erudito, estudioso, se tornou mestre, né? Tá ensinando pessoas. Mas isso tem um quê de orgulho? Antes o pastor ouvia isso e falava assim, você vai ter que ir lá e contar isso, a igreja precisa ouvir. Hoje o pastor ouve isso e ele sobe e conta domingo, porque é ele que vai falar. Você acha que tem isso também? Eu acho que essa questão do orgulho também gira muito em torno dos ciúmes. Sim. Qual que é o ciúmes? O púlpito é meu. É só ele que prega. É só ele que fala. Ele tem medo de dar oportunidade de alguém se destacar um pouquinho melhor que ele. Meu Deus. Deus está levantando. Principalmente essas igrejas que é um ministério maior. Ali é sede, é subsede, é setor. Eu falo. Tá entendendo? Então, é isso que você tá pensando só na Assembleia, mas isso acontece isso em todo lugar. Sim. Então, assim, mas por que não, irmão? Primeiro que eu não sou dono de nada. Essa é a questão. A igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Então os caras tinham que ter uma mentalidade assim, quanto mais Deus usar na minha gestão, mais marcada ela será como uma gestão vitoriosa. É isso aí. Ou, pode falar de futebol? Lógico. Ou, se o Palmeiras chegar mais longe no Mundial de Clubes agora, o Abel não vai ter seu mérito? Sim. Então escuta, irmãos, quando uma igreja é vitoriosa, todo mundo ganha. Por quê? Porque ela tem gestão. Sim. Quando uma empresa é vitoriosa, todo mundo ganha. Porque tem todos os setores que funcionam. Então eu acho besteira, tem orgulho, tem ciúmes. Sabe o que acontece, pastor Rafa? O cara quer sofrer a falta. Ele quer colocar a bola, ele quer cobrar o escanteio, falar para todo mundo parar, correr dentro da área, cabecear e sair para comemorar o gol e pega a bola ainda. Ou seja, tem muito individualismo na igreja e precisa dessa flexibilidade. Sabe por quê? Porque o pastor, o obreiro, quando ele é flexível, ele atrai o povo. E isso acontecia na igreja primitiva. Atos capítulo 2 fala assim, ó, e caindo na graça do povo. Sim.
Irmão, cara fechada, falta de flexibilidade, não tendo essa intimidade com os irmãos, o povo não vem. Sim. Se o povo não vem, não contribui. Se não contribui, não ajuda. Se não ajuda, não coopera. Se não coopera, a igreja não cresce. Sim. Isso é um problema. Isso é um problema Brasil. É a nossa cultura de evangelicalismo. Não dá para falar que é evangélico. O evangelho é de Cristo. É a nossa cultura de evangelicalismo. A gente colocou muito jeitinho brasileiro dentro da igreja. Ou isso é geracional, é mundo. Os cristãos na nossa geração são assim. Ou é Brasil mesmo o negócio? Sabe o que acontece? Eu morei na Europa, eu morei na França. Por isso que eu aproveitei a pergunta. Eu fiz um mestrado na França. Hoje eu tenho vários amigos que moram em Portugal, que moram na França e fora do Brasil. Né? A gente dá um auxílio, ajuda. Eu tenho alunos fora do Brasil. Sim. E eu tenho percebido isso desde 2014, 2013, 2014. O Brasil é assim. O Brasil tem pessoas demais querendo fazer. Só que o Brasil ele tem um problema cultural e um problema político, em que você tem a igreja no Brasil que tem liberdade, a igreja no Brasil tem liberdade. Ainda, glória a Deus. Liberdade de expressão, liberdade de fala, liberdade de culto. Ela pode se expor. Hoje a igreja, por exemplo, a gente tem esse programa que é Pod Cristo. Sim. Então tem a exposição da palavra. Mesmo querendo derrubar, viu? Exatamente. E não vai parar. Pode tentar com todo. Quanto mais se levantar, mais Deus vai fortalecer e vai crescer mais. É assim que a igreja avança. Só que a pessoa quer sair aqui do Brasil não é porque a igreja é ruim, porque ela quer mudar de vida financeira. Sim. Ela quer uma oportunidade, ela imagina em ganhar $1, €1. Então ela quer procurar um Portugal, um Brasil, uma Irlanda, um Estados Unidos e tal. Eu vou embora, tal. É sempre essa. 95% dos casos que a pessoa quer ir embora nunca é por causa da igreja. Ela sente falta, inclusive. Aí tudo bem, o cara saiu daqui e chegou lá. A Europa passa uma decadência espiritual. Virou um campo missionário, né? Exatamente. Por quê? Por que os caras... Por que cresceu a demanda de brasileiros indo como nunca foi para os Estados Unidos e Europa para pregar o evangelho? Sendo que o evangelho veio de lá para cá. Sim. As coisas estão invertidas. Porque a vida espiritual tá morta. Então o que acontece? Só que o cara sai daqui e ele chega na igreja da Europa, é chá de banco. Porque não tem a mesma pegada. A adoração não é a mesma. Aí o senhor coloca um atacante com os meia que não faz a bola chegar. Sim. A igreja da Europa é essa. É o cara que sai daqui no maior gás, que toca o violão, que prega, que é de oração. Ele tá sozinho. É Pedro, Tiago e João. Cadê os outros? Tinha 12 no ministério. Sim. Aí Jesus, eu vou pro monte, Pedro, Tiago e João. Vou na padaria, Pedro, Tiago e João. Vou fazer visita, Pedro, Tiago e João. Vou enviar os... Porque cadê todo mundo? Sim. O cara chega lá e ele fica perdido. Então o Brasil, não na teologia, na espiritualidade, são duas coisas diferentes. Sim. Teologia e espiritualidade. Completamente Na diferente. espiritualidade, o Brasil é avançado 40 anos-luz. Na teologia, ele é atrasado 40 anos-luz. Quando chega na Europa, o cara entende o esfriamento. Todo dia eu ouço um pedido de socorro. Pastor, o senhor tem que vir, pastor, o senhor tem que vir, pastor, o senhor tem que vir, pastor, o senhor tem que vir. E a comunidade nos Estados Unidos e na Europa, cristã, é muito pequena. Por quê? Porque o Islã cresce de forma exacerbada. Na Europa é absurdo. Sabe, você pega as comunidades francesas, Sim. é tudo Islã, tudo Islã. Então eu acho que quem está aqui no Brasil espiritualmente está bem servido. Quando você chega na Europa, espiritualmente você quer voltar. Aí você tenta mudar o quadro, é muito difícil. Principalmente, eu entrego para o senhor dizendo o seguinte, como que funciona para abrir uma igreja na França ou na Europa? Na França, principalmente, você precisa abrir uma ONG, e aí você precisa mostrar durante um período de 2 anos que você está fazendo um trabalho social. Não pode ter nome de igreja, não pode ter placa de igreja. Depois que você fez isso, o governo vai fazer as análises do que você fez, aí você pode abrir um trabalho com cunho religioso. Então é totalmente diferente, justamente por essa questão dessa barreira. Mas eu acho que o Brasil, ele tem uma espiritualidade muito elevada e avançada, e quando você chega na Europa é como se você estivesse entrando na piscina de gelo. Entendi. Sobreviver espiritualmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem
Tem uma comunidade dos Estados Unidos chamada Negro Spirituals, que é a comunidade do Bispo T.D. Jakes, Sim. Marvin Sapp e vários outros, Sim, né? sim. Os que vêm pro Brasil, você pega o Tonex, você pega o próprio... ele teve aqui fez um show no Brasil agora. Kirk Frank. Você tem todo esse pessoal da música e várias, Kiara e todas as outras áreas, que o negro nos Estados Unidos, a comunidade cristã negra, predomina. Sim. E o Brasil tentou muito levar essa questão, né, esse worship, quando ele entrou aqui no Brasil, é uma ala minoritária. Mas a música negra, não estou fazendo apologia à cor da raça, sim. ela é muito grande nos Estados Unidos, é muito forte. Então acredito que é por esse lado. O senhor falou de 40 anos luz para frente e para trás numa questão muito importante. Espiritualidade e teologia. Espiritualidade e conhecimento, propriamente dito. Isso também não foi uma falha da igreja de propagar um entendimento raso, pobre, errado do versículo a letra mata, porque eu já ouvi isso em cima de púlpitos, desencorajando o estudo. Aí o senhor, eu tenho uma formação batista, na teoria mais tradicional. Sim. O senhor pentecostal, mas nós fomos estudar. Sim. Não sei se o senhor foi desencorajado assim, mas em alguns momentos eu fui, mesmo assim. Então, não teve um erro nisso. Eu sei que o brasileiro, de uma forma geral, não gosta de estudar. Sim. Mas para seguir a Deus, como você vai seguir a Deus sem conhecer minimamente a palavra dele? E como que faz com esse desencorajamento? O senhor tem mestrados, inclusive, na área teológica. E aí? Pastor Rafa, sabe o que acontece? A forma que o evangelho chegou aqui no Brasil, falando de pentecostalismo, ele nasceu de uma forma bem simples. Na verdade, a igreja sempre foi composta de pessoas mais simples. Para falar o português mais claro, a igreja sempre foi composta de pessoas mais pobres. Sempre. Sim. Só que as pessoas que eram ricas também se achegavam porque Deus fazia milagre. Então, se eu pego o ministério de Jesus com mulheres de alta sociedade, de alta posse, sustentando esse ministério. O senhor pega Atos capítulo 2, as pessoas vendendo as suas propriedades, inclusive um campo. Imagina vender o Maracanã hoje e falar assim, ó, o dinheiro todo tá aqui, esse dinheiro é da igreja. É o que diz a Bíblia. Sim. Então, o que acontece? A igreja, então, ela vai se mesclando. Quando chega aqui no Brasil, essa ideia da simplicidade, de você pregar um evangelho mais simples, o evangelicalismo ele passa por algumas ondas, né? Hoje eu até enumero com a quinta onda. Esse neopentecostalismo não faz parte mais da quarta onda, é a quinta onda. Sim. Então a ideia não era você ganhar pessoas com dinheiro, era você ganhar pessoas, independente da classe e da cor. Começou assim. Sim. Quando surge a Igreja Universal, depois de um tempo, quando a Universal surgiu, a ideia era fazer um trabalho mais de evidência do Espírito Santo. O senhor pode ver que, se o senhor vai lembrar, a Universal tinha muito o lance do caicai, de expulsar demônio e tal. Aí o Edir Macedo pega e fala o seguinte, olha, a gente precisa pregar o evangelho para a classe um pouquinho mais rica. E aí começou essa divisão financeira de classe A, B e C dentro da igreja, que foi um problema enorme. Então o que eu acho sobre intelectualidade? O evangelho começou a ser pregado na época aos gritos. Não tinha microfone. Não tinha ar-condicionado. Bem isso. Os irmãos, os obreiros, tem um livro do Augusto Nicodêmico, ele fala assim, por que crescem mais os pentecostais do que os tradicionais, os presbiterianos e os batistas? Porque, irmão, a igreja pentecostal, ela entra em qualquer boca. Não tem esse negócio, o cara entra na favela, entra na comunidade, vai pra dentro da cadeia, vai pra dentro dos hospitais. Sim. E aí, como que a igreja entendia? A igreja começou a crescer demais. O cara não sabia falar. O cara. Eu tô sentindo até a presença de Deus aqui. O cara tinha que largar a família dele pra ir trabalhar, parava na quinta série. Pode pegar os pais, né? A história de cada família. Eu tive a oportunidade de estudar, os meus irmãos também. Mas o meu pai e a minha mãe, eu não sei se eles tiveram oportunidade. Se pararam na quinta série, na quarta série, sabia ler lá, porque Deus abençoava. Mas é o seguinte, e agora? Então esses irmãos que eram mais velhos, que pregavam a palavra. E Deus usava, não tinha estudo, não tinha nada. Só que essa questão
não significa que não era para estudar a Bíblia, porque o maior patrimônio da igreja é chamado de escola bíblica dominical. E acabou, né? Não, a escola bíblica dominical, inclusive, o que o senhor falou é tão sério. O que os caras estão fazendo? Os caras estão fazendo o seguinte, ó. Tiraram a escola dominical, que era às 9 horas da manhã, na verdade chegava às 7 horas. Uhum. Começava a orar 2 horas de consagração, aí começava a escola dominical, só saía da igreja meio-dia. Uhum. Inclusive, depois que acabava a escola dominical, já embicava no ensaio. É isso aí. É isso mesmo. Aí o que aconteceu? A igreja não melhorou a escola dominical. Escola sem lousa. Como que as aulas hoje? Telão. E isso foi ficando. Por que eu falo que é tradição? Porque diferente de tudo que eu estou contando aqui, a tradição judaica, existem 7 ciclos de vida dentro da cultura judaica. Uhum. O primeiro ciclo vai do nascimento até os 3 anos, o segundo dos 3 anos aos 7. Aqui o segundo ciclo começa o terceiro ciclo de vida, que é chamado de bar mitzvah para o menino e bat mitzvah para a menina. Sim. Quando ele e ela vai se tornar o filho do mandamento. Aqui ele começa o ensinamento da Torá como se fosse um ensino da escola fundamental para aprender a ler e escrever dentro da Bíblia. Sim. Com a cultura que nós temos no Brasil hoje, uma cultura totalmente diversificada, de várias religiões. Eu fui professor de religião na rede pública no ano de 2007, 2008, 2009, até 2010. O que eu enfrentei, o que eu via, como a criança nasce e não sabe quem é Deus, ela não sabe quem ele adora, não sabe quem ele aprende. O pai não estudou, a cultura é miscigenada, não sabe se é espírita, se é candomblessista. Não dá para saber. Uhum. Quando ele vira adulto, ele tem que descobrir qual é a religião verdadeira, ou qual religião ele deve seguir. Então a cultura mudou. Não dá para você falar assim, saber, por causa disso, por causa daquilo. Na cultura judaica lá, não. Na Bíblia, na cultura da Bíblia, não. Eu vou dar um exemplo e entrego pro senhor dizendo o seguinte. Paulo chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, os caras estão na vida boa. Você é meu filho na fé. Essa expressão filho na fé, por que Paulo chama Timóteo de filho na fé? Porque, na verdade, o senhor percebe que a Bíblia fala da mãe de Timóteo, da avó, só que a Bíblia não fala do pai. Uhum. Dentro da cultura judaica tem algo chamado de goel. Uhum. O que é um goel? Quando o pai morre, e provavelmente Jesus tinha sido o goel dos seus irmãos. É como se fosse um padrinho. Exatamente. Né? Ele assume a filiação, a responsabilidade da casa, que em todos os casos, e ele é responsável por ser o morel professor daquele menino, ou dos irmãos, no caso. Paulo aqui provavelmente ganhou essa família, porque Timóteo era judeu e grego, igual ele também. Paulo tinha tripla cidadania. Mas Timóteo aqui, por ser filho de grego e filho de mãe judia, pai grego, né, e mãe judia, Paulo assume essa família e fala assim, chama ele de filho, porque desde o seu terceiro ciclo de vida aqui até realizar o bar mitzvah, foi o Paulo que ensinou a Timóteo. Aí ele fala assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Porque você sabe de quem aprendeu. As sagradas letras. As sagradas escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Sim. E desse contexto é um dos versículos mais lindos, né? Porque ela é fiel e ela é boa para instruir, corrigir. Exatamente. Aí aqui, qual que é a diferença? A diferença é que a criança lá nascia aprendendo a Bíblia do começo ao fim, e aqui hoje a criança tem que saber aprendendo a não fumar, a não beber, a não sabe quem é Deus. É totalmente diferente o conceito. Então existe um esforço muito maior do nosso tamanho, da nossa linha, e eu acho que as igrejas que investem em educação infantil, que tem departamento infantil, ela faz um trabalho preparatório para a adolescência muito grande. Inclusive, não é porque eu sou professor apenas, mas eu digo assim, toda igreja deveria ter um departamento de ensino estruturado desde a área infantil até a área mais velha. Sim. Por quê? Porque ali você vai estruturar. Sim. Jesus, e Atos capítulo 13, lá em Jesus, saía Jesus para ensinar e pregar. Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia tinha pastores e mestres, profetas e mestres. Não dá para tirar o ensino da igreja, porque é o ensino que fortalece a igreja. E aí, quando respondendo a pergunta do senhor, dizendo o seguinte, a letra mata, é porque existe essa leitura errônea. Porque a letra que mata, na verdade, é a letra, não é a lei. A letra que mata
A letra mata a incredulidade, a letra mata a falta de fé, a letra mata a falta de intimidade. É isso que a letra mata, porque a palavra de Deus não pode matar ninguém, porque ela revela o caráter e a presença dele. E aí ela é viva e eficaz. E mais afiada, ó. Exato. Ela penetra na divisão dentro do homem, no caráter. Sim, ela pode até te matar, mas vai ser uma morte boa, né? Uma morte para nascer algo que gera novo, vida. Né? Que gera vida. Mas o senhor foi estudar. Hoje o senhor é linguista, né? Inclusive é professor de alguns amigos que nós temos em comum, né? De grego e hebraico, pastor? A minha formação é assim, eu sou formado em teologia, né? Tenho graduação em teologia. Sim. Aí tenho graduação em língua hebraica com proficiência em língua grega. Então eu tenho graduação mesmo, Universidade de São Paulo. Sim. Aí eu tenho 2 mestrados, mestrado em cultura judaica, aqui no Brasil, pelo CCJ, e tenho mestrado em teologia na Europa. Uau. Estudei na França, como falei para o senhor anteriormente. E aí eu tenho... Como Deus me levou para trabalhar na questão da escola, de entender essa questão social, como é difícil, a igreja não está preparada para trabalhar com essa questão. Então eu tenho um doutorado em psicologia pastoral e gestão eclesiástica. Mas hoje eu tenho várias especializações. Se eu falar aqui vai parecer até demagogia. Sim. Mas eu tenho especialização em teologia do Novo Testamento, pela PUC. Eu tenho especialização em arqueologia pela Faculdade Metodista. Eu trabalho hoje, a minha área de atuação hoje no ensino é toda a linha da teologia, mas exegese, hermenêutica, a linguística, o grego, o hebraico, a área da cultura judaica, a área da arqueologia, da geografia bíblica, que é muito difícil. O cara fez geografia, história ou arqueologia, então a gente nas faculdades de teologia tem uma dificuldade muito grande. Mas eu atuo nessa área da linguística, da interpretação. Hoje, se fosse o ano passado, eu dava aula em 5 faculdades. Mas aí você não tem vida. Sim, não dá. Ó, eu sou de São Paulo, eu tinha que ir para Mauá, Mogi, Itaquá, Suzano, Poá. Não dava. Sim. Porque eu trabalho durante o dia, não sou pastor integral. Eu tenho uma indústria de embalagem. Então, durante o dia eu me ocupo na gestão dessa empresa e à noite eu dou aula. Mas eu sou de São Paulo e já dou aula em Guarulhos. Então, eu tenho que sair de São Paulo e ir para Guarulhos de segunda e sábado. Então a gente vai tentando conciliar essas questões, mas eu confesso ao senhor que com 40 eu já tô bem cansado. Você olha pra minha cara e fala assim, pastor, percebe-se, não. Mas tem que dar risada, né? Mas o trabalho é muito árduo e a gente tem servido a igreja com o ensino e não é fácil, mas eu incentivo meus alunos, com certeza, eles são ligados aqui no canal. Se você estiver ligado aí também, fala assim, sou aluno do pastor PH em tal lugar. E fica ligeiro, porque o canal do Pod Cristo vai voltar. Já curte nós aí. E eu quero fazer um apelo. Enquanto o canal do Pod Cristo não volta no YouTube, para tudo que você está fazendo agora. Pode parar de me assistir. Vai lá no Instagram e já segue o Pod Cristo. Vai bombando e fala assim, eu vim pelo pastor PH. Sabe por quê, irmão? Porque nessa mesa aqui, você vai crescer, vai desenvolver e você vai entender como funcionam as coisas do reino. Que honra. Aí, pastor, né? É legal, PH. É PH. Vou usar. Aí o pastor PH foi só providência o senhor partir para a erudição numa geração incentivada a não ler, incentivada a não buscar. Foi só providência divina ou algo que literalmente queimava no coração do PH ou tinha incentivo pastoral, incentivo da igreja nesse sentido? Deus permitiu que você tivesse numa igreja que incentivasse ou era coisa sua? Foi você e Deus nesse lance? Pastor, isso é engraçado, porque assim, é profundo isso. Esse programa, eu falo que ele é um programa inédito, porque assim, embora eu esteja nos podcasts da vida aí, né? Inclusive a galera tá ligada. Vários podcasts, a gente tem até o nosso podcast, eu vou levar o senhor lá, o Cristoso Fã. Faço questão. Por favor, um abraço que eu venho aqui, trago um abraço do Gigo Cash pro senhor também. O Gigo é meu parceiro, tá aqui do lado. Tá aqui do lado, ele, o Léo. O Léo é meu aluno. O Léo é seu aluno? O Léo estudou comigo todo sábado, que legal, meu aluno de grego. O Gigo é um parceiraço. Quando eu era bem jovem, e eu vou falar da época, você vai lembrar. Quando surgiu a feijoada do Copan,
que a Renascer fazia. Sim. Quando começou aquela conversão dos caras do pagode, Sim. Salgadinho, Marcelinho Carioca. Rodriguinho. Esses caras conversaram. Foram tudo pra Renascer. Exatamente. Os caras começaram a ir pra Renascer. Juninho do Banho. Lembro de todo mundo. Exatamente. Todos esses caras, o que acontece? Lá na quebrada, Deus começou a... Eu nasci na Assembleia, mas depois que minha mãe morreu, eu gostava de jogar bola. Sim. Eu era jovem, era menino e eu não queria sair da igreja. Sim. Mas na minha época eu não podia usar bermuda, não podia jogar bola. Né? Eu sou dessa época aí na igreja. Sim. As irmãs sentavam de um lado, os irmãos do outro, a irmã saia, se não podia ficar sem camisa nem nada. E aí eu fui para uma igreja chamada Presbiteriana de Missões. Seria uma presbiteriana renovada. Isso, assim. que fazia um trabalho na área lá, muito top. E Deus começou a usar esses irmãos para resgatar pastor Camitani. O pastor Camitani e pastor Adeli. Deus começou a usar esses irmãos do bairro lá para resgatar os bandidos, os caras que eram do crime. Começou uma conversão gigante. Esses caras no bairro chamado Vila Albertina foram pioneiros. Albertina, foram pioneiros em resgatar almas. Então começou um trabalho muito grande. O pessoal começou a se converter e aí eu fazia um trabalho nessa igreja. E eu sempre toquei bateria. Depois que eu saí da Assembleia, que eu tocava o tarol e a caixinha, e aí eu já tocava bateria e os caras gostavam da minha pegada. Tanto é que eu fiz aula com China da Kadosh, que substituiu o Bal. Ele tava aqui, cara. Aí, Marcelo tava aqui. Aí, ó, tá vendo? Marcelo tava aqui. E os caras me chamavam de Balzinho. Inclusive, queria mandar até um abraço pro Riba, que o Riba que me incentivou, cara. Belo elogio, o Bal era brabo. O Riba da Thaís, né? O Riba, ele teve uma vez que eu tava tocando, e a igreja tinha uma parte embaixo assim, quem que tá tocando? É o Paulinho, subiu pra ver, eu tava com uma pegada legal, tocando, e a gente tocava samba. Sim. E a gente começava a rodar e fazer esse trabalho todo, né? E depois de um tempo passou, eu curti uns 2 anos ali fora da minha juventude, porque eu era modelo e tal, saí na revista Raça. Olha, Raça! Isso aí é só porque é raiz de Romário verdade. de Oliveira, os caras faziam aquele trabalho da Pedra Viva, tudo quando surgiu essa galera, eu sou dessa época. Então, se contar a história, eu peguei tudo. tudo. Liache lá na Pedra Viva, foi ver tudo. FLG, viu a galera FLG, Raiz Coral. Raiz Coral, Link 4, é Link 4, sim, né? Sim. Muita gente. Esse Jor Barion, que era na época, sim. né? O Jor e o irmão dele, né? Esqueci o nome do irmão dele também. Então era muita gente. E nesse período que você pega essa galera, eu fui para uma igreja. O pastor falou assim, ó, a gente tá lançando lá no meu bairro, a gente tá lançando um grupo de samba, os caras já sabiam que eu tocava, que era desde essa época, já passou uns 2, 3 anos. Mano, vamos encostar com nós lá. Vamos lá. Os caras falavam assim, né? Na linguagem popular. Sim. Mano, vamos encostar com nós, fazer a bateria, a gente vai começar a fazer, vai ter o evangelismo, eu sou da época do evangelismo. Sim. Nós vamos tocar no evangelismo. Mano, não quero ir não, sabia que os caras estavam armando pra mim. Eu fui. Quando eu fui, que aí a gente saindo de porta fechada e tal, aí, Senhor, me guarda, na paz do Senhor, Senhor, me guarda, na paz do Senhor. Aí, tá vendo, Tati? Falei pra você, ó, negrão. E esse trabalho, meu, da hora e tal, não sei o que, o pastor levantou a porta do nada, falou, mano, eu tava ouvindo vocês lá fora, ninguém vai sair daqui mais, esse é o grupo. Já era. Já era. Te prendeu. Já era. Aí evangelismo marcado e tal, aí começou. Só que, como eu sou da Assembleia, a formação teológica da Assembleia na época, hoje tem várias escolas teológicas, sim. Mas na minha época era o ETAD. Eu sou da época do ETAD, na minha juventude, que eram 64 livros laranja. O curso básico tinha 4 anos. Sim. Só quem é obreiro antigo sabe. E aí eu já tinha esse curso, já estudava. E aí Deus começou a falar comigo. Quando eu voltei com tudo assim e tal, Deus começou a falar comigo e comecei a ter oportunidade para pregar. Porque eu já tinha estudado a palavra, eu nasci na igreja, então era diferente de você chegar cru. Sim. Jovem e tal. Aí eu tinha oportunidade para pregar de domingo, comecei a ter oportunidade, Deus começou a falar comigo em sonho, comecei a subir o monte, comecei a buscar. Só que eu sempre fui de monte, sempre fui de revelação e tal. E aí nessa igreja, desse trabalho, o pastor falou, eu comecei a ter uns sonhos, comecei a contar e tal, na revelação e tal. E os irmãos não tinham essa mesma pegada que eu. Eu já cheguei pesado. Aí o pastor queria segurar. Não, varão, vai com calma, não é assim e tal, não sei Entendi. o quê. Não é dessa forma. E piriri parará. Aí teve um dia, Deus me deu um sonho.
Deus, inclusive, tinha falado pra esposa dele que eu ia sair. Aí eu cheguei nele, troquei ideia. Falei assim, pastor, não tá me comportando mais. Eu vou precisar sair, eu preciso de uma igreja pra buscar mais, eu preciso de uma igreja pra eu ter, não é ter oportunidade, que oportunidade o senhor me dá, mas eu tô sozinho, ninguém vem comigo. O pessoal não quer orar, não quer ir pra rua e tal. Aí eu fui pra uma outra igreja pentecostal e ali Deus começou a me usar no profundo. Como que eu entendi esse chamado? Teve um dia que eu tava estudando na mesa, assim, e o Espírito Santo veio e falou assim pra mim: eu vou te levar pra dentro das escolas públicas. Eu era evangelista. Isso foi em 2007. Eu vou levar você pra dentro das escolas públicas. Você vai pregar a minha palavra dentro da escola pública. Então você vai fazer o seguinte: você vai na escola que você estudou, eu fiz o colegial, chamada Dr. Arnaldo Barreto. E lá o diretor vai estar te esperando. Falei, tá bom, senhor. É pra falar o quê? Você vai ter um projeto que você vai ensinar a palavra lá. Eu peguei, me arrumei, isso aí era meio-dia mais ou menos, e fui lá. Toquei a campainha. Quando eu toquei a campainha, a moça saiu da secretaria, como se fosse um corredor assim. A entrada era aqui, a sala do diretor ficava aqui. E aqui tinha a sala da secretaria para atender todo mundo, né? Antes de chegar na sala do diretor. Quando eu toquei a campainha, ela saiu aqui. Pois não? Eu falei assim, queria falar com o diretor. Não dava para ele ouvir lá, não tinha microfone. Ele saiu da sala dele e veio, pode abrir a porta para ele que eu tô esperando ele. Eu lembro o nome dele, Dr. Jairo, diretor da escola Arnaldo Barreto no ano de 2007. Pode pesquisar na delegação Norte 2, Norte 2. Aí, doutor, tudo bem? Tudo. Olha, eu fui aluno aqui, né? Eu estudei, me formei aqui, o colegial e tal. Eu sou evangélico, sou evangelista da igreja e Deus falou comigo. Do jeito que Deus falou comigo, eu falei. Não tem esse negócio de dar maquiagem. Sim. Se é Deus que tá falando, vai do jeito que tá. Porque hoje em dia você fala assim, você não entregou o recado como se fosse de outro remetente. É, tudo bonitinho. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, você quer começar quando? E ali começou uma jornada na minha vida, um trabalho profundo, e depois Deus levou, porque eu moro na frente de uma escola. Deus me levou para essa escola também que eu fiz o primário, da primeira até a quarta série. Abriu essa porta também, eu fiz um trabalho na Zona Norte, que eu ganhei mais de 3 mil jovens para Jesus e fui colocando ele em várias igrejas. E esse pastor que não queria me apoiar, hoje ele é meu amigo, né? Que na época ele não queria me apoiar, falava que você tá muito emocionado e tal, não sei o quê. Ele fala que esse projeto nasceu lá. E ele me abraça e ele fala, mano, Deus te usou, Deus te levantou. Talvez eu era um cara sem visão e hoje vê você que esse ministério não tem pra ninguém. Toda vez que eu chegava na igreja do bairro pra pregar numa igreja, eu vi um aluno meu vir correndo. Professor. Eu ganhava muita alma, assim, pregava e trabalhava o evangelho. Então o meu trabalho para levar a palavra, para ensinar, começou com o Espírito Santo falando comigo. E depois que esse trabalho concluiu uns 4 anos, Deus falou assim, agora eu vou levar você para dentro da igreja. Foi quando Deus me deu um seminário. E aí a partir dali eu comecei a desenvolver curso de teologia e dar aula em seminário. Meu seminário. Isso é fantástico porque assim... E aí, desculpa ficar batendo nessa tecla. Fica à vontade. Eu tô mas aqui assim... Deus te deu um sonho. A maioria das pessoas, graças a Deus, as que eu tive a oportunidade de conversar aqui nessa mesa, mas a maioria das pessoas que começam o discurso com Deus me deu um sonho, descamba. Elas não é que elas descambam, isso vira o suficiente. Sim. Se Deus te deu um sonho, por que o Paulo decidiu, com esse sonho, estudar, e tantas outras pessoas pegam só o Deus me deu um sonho e com isso é o carimbo para ela ficar com isso aí? Por que essa diferença? E aí tinha essa questão da responsabilidade, né? Eu entendi o chamado. Assim, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério de mestre. Legal. Eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, né? Por que eu entendi? Eu vou contar uma história, ele sabe, toda vez que eu tô do lado dele lá, ele sabe. Eu quero falar do pastor César aqui. Como que aconteceu? Depois disso, eu queria concluir meus estudos, né, de teologia. Só que eu não tinha condições, né? Eu era modelo na época e tal, já trabalhava, mas não tinha condição. Aí Deus falou de novo. A sintonia aqui ainda continua, tá? Graças a Deus, eu continuo crente. Glória a Deus. O pastor César fazia um programa na Avenida Paulista, na extinta musical, que a musical fechou, e aí tinha um programa chamado Crescendo na Fé. O programa Crescendo na Fé ia ao ar meio-dia, todos os dias. E aí Deus falou assim pra mim, vai lá na rádio, fala pro meu servo,
que eu vou levantar você, estou levantando você para ensinar a minha palavra e que esse projeto visa alcançar muitas pessoas, que ele vai te dar o curso de teologia. Foi assim. Aí eu entrei no Orkut, lá no Google, nem sei como se fazia a pesquisa na época, descobri o pessoal falando Avenida Paulista, não sei o que, não sei o que, né? Hoje é locutor, se alguma coisa der errado, é locução. Aí eu marquei um dia e fui lá, e cheguei lá. Subi no terceiro, vamos tal andar, vou na rádio tal, não sei o que. Aí cheguei lá antes fui do metrozão, né? Peguei Santana, vai embora, não tinha nem Tucuruvi nem Parada Inglesa. Peguei um busão até Santana, cheguei lá, e aí falei com ele, tava ele e o Lúcio nesse dia. Ô pastor, pai do senhor, tudo bem? Tudo. Eu queria dar uma palavrinha com o senhor, pode falar, meu irmão. Então Deus falou assim, assado comigo. Não, então tá bom. Fica aqui, assiste a programação, e assim que a programação finalizar, a gente conversa, tá bom? Aí ele e o Luciano Benigno fizeram o programa. Eu já acompanhava na época do Ricardo Goldin, que tinha um programa 5 horas da tarde, quando ele ainda era meio, né, mais ou menos, mais crente aí do que ele. Hoje ele não é crente mais, né? Já tá rindo, mas é triste. Já tinha sido excomungado da igreja, Sim. Mas ele tinha uma homilética muito boa. Sim. E aí todo mundo 5 horas falou, mano, você viu o que aquele cara falou 5 horas? Você viu a mensagem que ele trouxe? Aí eu cheguei pro pastor César e falei, ele falou, como que foi, meu irmão? Sentou ele e o Lúcio na mesa e queria ouvir de mim o que Deus tinha falado. Aí eu falei, foi assim, eu tava estudando, Deus me deu um projeto para ir nas escolas públicas, ele falou que eu precisava, não foi essa palavra que eu usei, mas me profissionalizar, né? Eu nasci na igreja, tenho esse curso de teologia, precisava concluir o curso, assim, assado. Ele falou, não, então tá bom, vamos almoçar? A gente saiu da Paulista, a gente foi almoçar, foi eu, ele e o Lúcia. Na Cruzeiro do Sul, tinha um bingo Cruzeiro do Sul, e tinha um restaurante, uma churrascaria grandona, chamada Boi Gordo. A gente foi comer as picanhas de outro mundo, tá dando fome, né? Calma, daqui a pouco você pega a pizza. E aí a gente sentou, como que foi, meu irmão? Foi assim, assado. Deus falou comigo. Não, então tá bom. Deus falou com você? Falou pra vir até a gente? Tá, então tá bom. O curso tá liberado, tá bom? Tá bom. Rua Doutor Zuquim, número 64. Era o número da Faculdade Teológica Bethesda. E aí foi ali que eu concluí meu curso, estudei, depois saí, isso era em 2008. Depois saí, fiz um cursinho de línguas, e é dali que o meu professor de hebraico e grego na época, Zeif Rachalon, que foi inclusive o primeiro a ir para Israel com César. Inclusive Deus tinha me dado uma visão, contei para ele na época do Orkut, que viu um projeto internacional, passou um ano, ele foi a primeira vez para Israel. Então Deus usou a vida do pastor César Cavalcante para me abençoar. Foi através do ministério Crescendo na Fé, da Faculdade Teológica Bethesda, que eu tenho orgulho de falar que eu fiz parte da primeira turma. Que Deus me honrou, falou comigo, não era a voz do além, porque a voz do além não se cumpre, a voz de Deus se cumpriu, bateu tudo direitinho, e graças a Deus, por isso que eu entendi o meu chamado. Eu falei, Deus me quer ensinando. E graças a Deus, até hoje eu não parei. E hoje são mais de 20 mil alunos formados em várias faculdades, em vários seminários. E é por isso que a gente está aqui. Uau! Hoje, o César, eu acho que até respondeu isso lá no Fábio. Eu acho que eu vi ele no Fábio esses dias. E ele respondeu sobre isso. Hoje, o senhor é muito conhecido, a fisionomia, por conta da participação em podcasts, não como esse. Sim, de debate, né? Programa de debate. Com mediador e debatendo ideias. Qual é o nível que, na sua visão, isso contribui pro duvidoso, pro não crente, para aquele que ainda não tem certeza? Ou aquilo... Não, Rafa, aquilo que a gente faz é específico para eruditos como nós, que querem estudar e tal. Sim. Como que você pensa esse lance do debate? Porque às vezes eu mesmo percebo que vocês debatendo, tipo, dá uma... Putz, eu acho que não... Acho que foi longe isso aqui, né? Como que é esse lance lá? O Rafa, é assim, quando eu sempre curti debate, porque, como eu falo, né, eu sou da escola do pastor César Cavalcante, o César surgiu em 2006. Sim. Quando a Faculdade Teológica, porque ele era do ICP, né, Instituto Cristão de Pesquisa, sim, Dr. Walter Martin. E aí hoje a gente divide sala, querido amigo, pastor Joaquim de Andrade, pastor Jamiercio de Oliveira, pastor Elias Soares, todos esses caras são dessa escola aí.
E eu nasci nessa escola, vendo esses caras já debatendo. Pastor Cruvinel, todos esses caras já eram milhão pra pegar testemunha de Jeová, espírita. Todo cara tem uma era história. uma gangue de apologéticos. Apologética era pesada, era apologética na Sim. veia. E os caras contavam as histórias e tal, eu falei assim, o quê? Se eu pegar, e já vinha nessa época de se eu pegar. Era o que o cara era no crime, a gente era na igreja. Eu nunca tive problema com crime, com nada. Sim. Mas a gente era sangue e olho, sangue no olho. A galera na rua era faca no dente, vocês eram Bíblia no dente. É isso aí. Bom, se pegar, nós vamos quebrar tudo. Vamos evangelizar, porque era a teologia que a gente ouvia. Essa escola ficou na nossa cabeça. Eu evangelizei na rua, bati de porta em porta. Eu levava uma pro testemunho de Jeová. Os caras podiam chamar ancião, que os caras não queriam nem voltar mais, só sair arrependido. Fechava a porta, enquanto o cara não saía de lá convertido. Então essa ideologia, eu nasci nessa ideologia. Então eu debato desde 2008. Vai para 20 anos de debate. Tá se aproximando mesmo. É muito tempo. Só que a Bíblia fala de debate. A Bíblia fala assim, ó. E indo na sinagoga, discutia com eles todos os sábados, como era de costume. O Paulo seria mais ou menos o que nós somos hoje no quesito debate. Mas o debate ele é bom por um lado, porque ele mostra a transparência das visões diversificadas, a fim de você expor e cada um tem a sua forma de pensar e a sua análise. A audiência sempre ganha. O grande problema, que é o que o senhor faz, eu não lembro, tá? Eu posso esquecer. 20 anos são muito debate. Eu não tenho todos, eu não lembro todos, eu não lembro todos os meus opositores ou adversários. Mas assim, eu não lembro de ter desrespeitado, eu não lembro de ter destratado, e eu não lembro de ter levado pro coração. É enérgico, porque ninguém quer perder. Essa é a grande realidade do debate. Eu não saio de casa para perder debate. Só que eu também não saio de casa para humilhar ninguém. Como eu já entendi em vários casos que o cara não dominava a língua original e eu não entrava. Isso é maturidade. Só que eu já fui um cara que na minha inicial, em 2010, 2011, você é burro, você não sabe de nada. Nas festas da família, eu era insuportável. Depois que estudou. Não, os caras falavam assim, o quê? Não, eu estudei, você estudou? Você é bacharel? Porque você é bacharel? Hoje a gente solta no Instagram pros bonitinhos ver entender. Você é teólogo? Mas assim, o espelho é o espelho da Bíblia. Só que tem os dois lados que o senhor falou. Eu posso falar por mim. Eu conheço vários que não podem falar isso. Primeiro, é a liberdade de expressão de mostrar que tem mais de uma linha. Se tem linha, tem escolha. Segundo, é que existe uma forma de manipulação porque a galera quer a todo custo empurrar aquilo que ele acredita ou ela acredita. Mas, para quem não é crente, eu já tive vários testemunhos de pessoas dizendo assim, pastor, eu estava afastado nesse debate que o senhor participou, eu tinha uma dúvida, ela foi sanada e eu voltei para a igreja. Que bom, que lindo. E isso para mim, né? Agora tem crente que no cara fala assim, no Instagram, eu não sei para que isso funciona, não edifica em nada, não edifica ninguém. Então tem os dois lados, pastor Rafa. Tem um lado de quem não tá satisfeito que não gosta e tem um lado de quem tá satisfeito que gosta. Mas eu não falei também esse lugar nenhum, eu vou falar aqui em primeira mão. Eu já comuniquei para os meus alunos. Põe exclusivo aí, Rui, tô brincando. Exclusivo, primeira vez, é exclusivo. Na mídia é exclusivo. Falei para os meus alunos em sala de aula, para os pastores da igreja, para alguns irmãos. O mês passado, eu tenho uma agenda muito cheia, né? Graças a Deus eu vou postar a agenda de julho. Alô, pastor Gustavo, manda minha arte, pastor Gustavo, tá atrasado, recado do seu coração, preciso postar minha agenda. Tenho 30 dias de agenda. E pra mim é muito difícil, porque é sala de aula, é pregação, é estudar. Mas você não tem vida, você não cuida da sua saúde, eu cuido. É por isso que muita coisa eu não faço. Liguei pro Vejam Só, liguei pra Unidade, liguei pra música, liguei pra Mais FM, pra todo mundo. Agora, daqui pro final do ano, eu não debato mais. E aí tem um detalhe, eu não sei se eu volto a debater. Sabe por quê? Porque eu tô cansado. O debate tá cansando a minha imagem.
É a primeira vez, eu tô abrindo aqui. Uhum. Ah, pastor PA, não tive problema nenhum, irmão. Eu sou crente. Pode anotar aí. Não tem surpresa, não tem nada. Eu estou cansado. Porque eu trabalho demais, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero trabalhar na instrução. Sim. Mas assim, para quem tá começando agora e gosta, vai para cima. Só precisa de orientação para não dar talvez uma cabeçada. Não, eu não dei cabeçada nenhuma, mas que muitas pessoas dão, chega lá querendo humilhar, chega lá achando que foi num debate e acha que é o rei da cocada preta. Ah, pastor, não pode ser cocada, a cocada que você quiser, irmão. Mas só que é o seguinte, não vira. Então, para mim hoje, debate vai ter que ficar o que surgiu aí, todos, porque os caras, sabe o que acontece, pastor? Uhum. A gente, como tem um tempo aí, hoje eu falo, a gente tá aqui no Instagram, no YouTube, meu canal no YouTube aqui é desde 2009, o YouTube surgiu em 2006. Sim. Lá no Instagram a gente tá chegando, batendo a 114 mil, e essa galera que tá chegando agora, que não tem muita visibilidade, quer surfar na nossa onda. Uhum. E aí vai cansando, sabe? Às vezes você pega um tema, você pega pastores, obreiros, você defende um negocinho diferente, os caras já estão achando, não sabem da sua história. Então, para evitar tudo isso, Verdade, eu gosto. Eu verdade. tô segurando, mas é o seguinte, no Pode Cristo, irmão, é a primeira de muito, eu tenho certeza, hein? Vai segurando aí. Aí, ó, tá vendo? Já viu, né? Pode Cristo vai ter repeteco do PH já. O pastor Paulo, baseado em tudo que a gente conversou aqui, vou melhorar. Deixa o cargo da portinha pra fora ali. O Paulo, Sim. no auge dos seus 40 anos, 4 décadas de vida, e imagino que se descobrindo gente, pelo menos mais de 30, que você se ligou que você existia, e todo esse tempo com Jesus. Tem uma mensagem que dá pra resumir, uma mensagem que queima no coração do Paulo? Alguma coisa assim, cara, se Deus me convocasse hoje, ou se tocasse a trombeta, sendo pré, sendo pós, isso importa pouco. Se fosse a hora de eu ter um encontro com Jesus, eu queria ser lembrado por isso. Tem uma mensagem que queima no coração do Paulo? Se tem, manda ela ali pra nós. É a mensagem da transformação, né, pastor Rafa? Quando Jesus me chamou, a primeira mensagem que eu preguei, eu vou na primeira mensagem que eu preguei, forte. Eu passei por um apuros tão grande, tal saudoso pastor João Adel Zeidan, né, que descansou no Senhor esse ano, e tava o bispo Carlos, que era, na época, pastor-presidente do COPESP, Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Uau! E era um culto de jovens na Igreja Cristã Pão da Vida e feito o Jockey Club. Isso aí lá atrás, em 2011, hein? Sim. Tá lá atrás. E já evangelista e tal, e primeiro culto de jovem, cheio de jovem, a galera, a igreja lotada. Eu preguei o filho pródigo. E Deus resgatou 8 almas nesse dia, na primeira. Eu tremendo, caramba, eu tô diante dos caras, né? E aí, como que eu vou pregar essa mensagem? Já pregava, tinha um tempo e tal, mas nada oficial diante das autoridades, né? Sim. Então hoje, se a trombeta tocasse, para mim, seria aquilo que em hebraico nós chamamos de aliá, que é a lei do retorno. Eu pregaria uma mensagem de arrependimento, de transformação. É a primeira mensagem que João Batista prega e batizava milhares. É a mensagem que Jesus prega e batizava milhares. A mensagem que Pedro pegou depois que ele se converteu, 3.000 na primeira e 5.000 na segunda. Sim. A mensagem que Paulo pregou depois que ele se converteu e ele foi o maior doutrinador da igreja. Então eu carrego a mensagem da transformação e do arrependimento comigo, porque eu acredito que a vida do evangelho, ela é seguida da mudança. Muitos chamam de metanoia, né? Em grego, metania. E essa mudança de mente é o passaporte para você garantir a sua vaga no reino celestial. E a expectativa do Paulo é só entrar. Eu sou igual o Paulo falava. Se ele quiser me chamar, eu tô pronto. Agora, enquanto ele falar assim, continua pregando a minha palavra até o último dia. Eu sou tipo Jeremias, pastor Rafa. Qualquer mensagem eu tô chorando. Eu prego, eu venho profundo. Pregador pentecostal ala antiga, sim, mas quando a unção vem, você derrama em lágrima. E aí você vê as lágrimas, as pessoas também. Porque o senhor, que é pastor de igreja, sabe que é o seguinte, hoje em dia tá faltando as lágrimas, né?
o pessoal não tá sentindo mais nada. Eu Isso é falo, verdade. eu tô sentindo a presença, e a lágrima vem, a unção vem, porque quem sente de verdade demonstra, não dá pra você sentir. Não dá pra colocar uma candeia pra brilhar e ela não vai iluminar. É o que Jesus falava. É isso aí. Povo de Deus, eu não sei. Porque para vocês que estão no canal do PH hoje, estão vendo a gente ao vivo, vocês estão no canal do Pastor PH. Então vocês talvez nunca me ouviram falar isso. Mas pra galera que me acompanha aí no Pod Cristo, já ouviram falar tantas vezes. Mas que fantástico! Eu não sei se você prestou atenção aí, mas eu espero que sim. Abra o seu coração, dê uma oportunidade para esse Deus, para que ele possa fazer com você a mesma coisa que fez e que você ouviu através da vida do pastor Paulo aqui. Entre você e Deus, entre eu e Deus, entre o Paulo e Deus, existe uma porta e ela só tem maçaneta do lado de dentro. Nem adianta ficar bravo, calvinista. Já vou falando logo pra tu. Porque eu também penso assim, só tem no final do dia, a escolha vai ser sua. Se você pôr a mão na porta e abrir, ele entra. Se não, ele não arromba a porta de ninguém. Ah, mas eu conheço uma história. Exceções não são regra para nós, tá? Então tem uma porta sim e ela tem maçaneta do lado de dentro. Mete a mão nessa maçaneta e permita que Deus entre, porque se ele entrar, eu tenho certeza que talvez ele vai colocar tudo de perna pro ar, vai fazer aquela bagunça, mas quando ele colocar tudo no lugar, é o melhor decorador do universo. Já saiu no céu de noite? Até quando tá nublado, igual tá em São Paulo, assim, ou chegou na beira da praia, no frio, é tudo lindo, maravilhoso, porque é o melhor decorador do universo. Na hora que ele entrar, ele vai pôr tudo no lugar, tá bom? Mas você precisa permitir. E se você se permitir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai, Paulo? Jamais, nunca. É isso aí. Então, se permita, aproveita esse restante de semana. Hoje é quarta. Se não deu tempo hoje, amanhã com certeza tem algum lugar aí. Então, tem culto perto de você, vai. Sexta-feira deve ter vigília em algum lugar, procura uma, vai. Sábado, culto de jovem tem uns 500 mil. Domingo, um monte de igreja vai estar aberta. Procure uma igreja perto da Bíblia, mesmo que seja longe da tua casa, como é o conselho do pastor Paul Washer. Perto da Bíblia, porque se a Bíblia estiver sendo invocada lá, tenho certeza que o Senhor vai estar lá e ele tem um encontro marcado com você. Tá bom? Paulão, obrigado. Obrigado você. Obrigado duas vezes. Porque você ainda emprestou o canal pra nós, né? Mas como você emprestou, eu vou usar um pouquinho, tá bom? Pode ficar bom. Me ajuda aí. 1, 2, 3, Claro. pode Cristo. Claro, Tá agora. bom? 1, 2, 3, Pode Cristo! Porque Cristo pode tudo. Fez na vida do Paulo, fez na minha, pode fazer na sua também, tá bom? Ótimo restante de semana. Deus abençoe vocês. Galera, os alunos do Paulo aí, ó, se dediquem nos estudos que o homem é fera, tá? Já tô sabendo que tem um amigo meu que tá estudando grego com ele, tá bom? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.